Agora, do ponto de vista de Jesus Cristo, que é o pão da vida, que é o pão descido do céu, como ele mesmo disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, e no versículo 32, lá na última parte, ele diz que ele é o pão do céu, nos fala dessas duas naturezas do Redentor. Ele é divino e humano. Ele foi um servo sofredor, mas também foi um rei. Ele foi ferido, mas também ele foi glorificado. O pão, irmãos, ele nos fala do aspecto humano de Cristo, que está lá em Hebreus capítulo 2, e versículo 14. Mas também nos fala do aspecto divino do nosso Senhor. No aspecto humano, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele sofreu e se identificou com o nosso sofrimento. Ele sabe quais são as nossas angústias, ele conhece as nossas pisaduras de sofrimento. Então nós temos esse aspecto humano. No aspecto humano, irmãos, ele é o pão que desceu do céu e se restringiu de seus atributos divinos. Aqui eu preciso de ler para vocês Filipenses capítulo 2, versículo 6, o 6 e o 7, que diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui tem um termo que algumas traduções estão dizendo que ele esvaziou-se de si mesmo. Teologicamente, eu não vejo uma sustentação boa para dizer que ele esvaziou-se, porque esvaziar é deixar, é não ser mais, é colocar de lado. Não teve como Jesus deixar de ser Deus. Não teve como ele deixar os atributos divinos para ele ser humano. Por isso que as duas naturezas do nosso Redentor fala que ele era 100% homem e que ele era 100% Deus. Entendemos que hoje no céu há um homem glorificado que é Cristo e que no seu corpo ainda há as marcas da cruz do Calvário. Como quando nós examinamos esse texto, não dá para dizer que ele se esvaziou deixando. Nós temos que justificar esse termo, que é colocado em algumas traduções. É por isso que o termo que eu acho mais interessante, em algumas versões como a CF, diz: fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Isso significa que os seus atributos ele não utilizou, ainda que ele os tinha. E como servo, ele viveu na dependência do Espírito Santo. Percebe a lógica teológica por detrás disso? Né? Na cruz do Calvário estava Deus, com todos os seus atributos divinos. E estava o homem perfeito, nos representando ali, recebendo sobre o seu corpo, a sua vida, toda a carga da consequência dos nossos pecados, da nossa morte. Estava ali na cruz do Calvário. Então, nesse aspecto, do aspecto humano, então nós vemos esse homem perfeito. No aspecto divino, ele voltou para o céu. Aquele que veio do céu, ele voltou para o céu, ressuscitado e em glória. Atos capítulo 1, versículo 9, quando os discípulos estavam vendo Jesus e ele foi sendo elevado às alturas e oculto em nuvens, e os anjos em testemunha e em profecia disse para aqueles que estavam admirados e perplexos diante da visão que eles estavam tendo ali naquele momento, os anjos disseram: dessa mesma forma que vocês estão vendo ele ser recebido no céu, ele voltará, aleluia, com o corpo ressurreto, glorificado. Irmãos, isso diz que um dia as nuvens irão abrir novamente. Um dia o céu abriu para Jesus vir e nascer numa manjedoura, se vestir em corpo de homem, sofrer, realizar a obra da expiação, ir para a cruz do Calvário, concluir essa obra, 3 dias na morte,
ele ressuscitou, mas ele foi recebido no céu de uma forma gloriosa, e dessa mesma forma ele irá voltar para nós, ele irá voltar para a sua igreja. Irmãos, um dia nós, assim como as noivas em Mateus capítulo 25, ouviram as trombetas e a voz que disseram: aí vem o noivo, nós também ouviremos: aí vem o noivo. E quando nós ouvimos essa voz, irmãos, as nuvens ou o céu vai se fender no meio novamente. E quando ele se fender do alto a baixo, como o véu do tabernáculo se fendeu no dia da morte de Jesus Cristo, do alto a baixo, os céus também, novamente, ele vai se fender do alto a baixo. As nuvens vão se abrir e vai nos dar de volta o nosso amado Senhor. Ele voltará para nós, aleluias.